Tenho lua em peixes na casa 7, no grau 29, e vi pessoas dizendo que o grau 29 é um grau crítico, que faz meu signo lunar se manifestar de um jeito ainda mais exagerado e intenso. Vamos parar aqui para entender essa parte. Isso que falam do grau 29 ser um grau crítico é o tal do grau anarético. Mas a gente tem que entender isso direito. Porque repetem por aí muitas coisas igual papagaio, mas sem saber de onde que vem aquilo. A origem do grau anarético é que, aqui nesse mapa, tá bem detalhado. Ó, signo de peixes. Aqui eu coloco o Júpiter, que é o regente de peixes. Esses espaços aqui são os termos. Os 5 planetas, de Mercúrio até Saturno, vão ter termos em todos os signos. Eles têm espaços irregulares. Uns vão ter espaços maiores, outros menores, em cada signo. Quando um planeta cai no termo de algum outro planeta, ele está dando força para aquele planeta. Tem também a face, que é essa outra parte aqui, que por aí chamam de decanato. É uma outra dignidade um pouquinho menor, que aí ela vai se alternando pela ordem caldaica. A ordem caldaica é do mais lento para o mais rápido. E são apenas 3 faces por signo, já que as faces, sim, têm exatamente 10 graus. Sol e Lua também têm face, mas não é em todo signo que os planetas vão ter face. O que eu quero dizer com isso? A origem do grau anarético vem da questão do termo. Olha, se você reparar aqui, os 2 últimos graus de peixes é termo de Saturno. Os últimos 5 graus de Áries é termo de Saturno. Os últimos 3 graus de Touro é termo de Marte. Então, quase todos os signos vão ter os últimos graus ou no termo de Saturno ou no termo de Marte. E os dois são os maléficos. Mas tem exceções, que aqui em Virgem, os 2 últimos graus é termo de Saturno, mas o termo de Saturno continua até o início de Libra. Então, gente, o anarético é porque são termos dos maléficos. Mas em alguns signos vai mudar isso. Os últimos graus de Libra é termo de Marte também. E o termo de Marte se estende até o começo de Escorpião. Mas o início de Libra é anarético também, por essa lógica. O início de Escorpião é anarético também, por essa lógica. Mas não é em todos os signos que são assim, tá? Então, anarético é quando você está no termo de um maléfico. Mas não dá pra falar que é só o grau 29 ou que é só os 2 últimos graus. Varia de signo para signo, tem que olhar os termos. Porque às vezes começa lá no grau 25, às vezes no 27, às vezes no 28. E, como a gente viu, Libra e Escorpião são os 2 que começam anaréticos também, tá? Então, os primeiros graus ali de Libra e de Escorpião também são anaréticos por estarem nos termos de maléficos. Mas isso não vai fazer da sua vida uma desgraça, tá? Ter planetas em graus anaréticos, tá tudo bem também. A única coisa é que o planeta vai estar dando força pro maléfico. Eu, por exemplo, tenho o Mercúrio no grau 28 de Virgem, que é um grau anarético por estar no termo de Saturno. E tá tudo bem. A única coisa que muda é esse meu jeitinho de falar aqui, que às vezes é bem duro mesmo, entendeu? Eu tento falar de um jeito mais bonzinho. Mas, assim, é algo que eu estou trabalhando na minha terapia para conseguir falar de um jeito mais macio. Mas ainda é duro, porque o meu Mercúrio está no grau anarético, por ser termo de Saturno, entende? Então, não é que a sua lua lá no grau 28 vai deixar você mais intensa, mais exagerada, não é isso. É que a pessoa não sabe de onde que vem esse negócio do anarético. O anarético vem do termo dos maléficos. Então, não vai deixar a sua lua pior. Vai fazer com que tenha um pouquinho de Saturno aí nessa manifestação da sua lua. Então pode deixar você um pouco mais dura emocionalmente. Só que aí depende de como que tá esse Saturno no seu mapa também, entendeu? Porque vai estar refletindo o Saturno do seu mapa. Mas é uma coisa mais sutil. Não é assim que muda totalmente o significado da sua lua. É um detalhezinho ali na sua lua. Uma pitadinha de sal, digamos assim. É isso. Não é nada desesperador. É questão de analisar o seu mapa pra gente compreender como funciona. Outra parte. Também vi gente falando que o grau 29 é aquele segundo antes de entrar em outro signo. No meu caso, prestes a entrar em Áries. E que por isso eu posso acabar tendo uma leve influência de Áries nas minhas emoções. Isso é verdade? Vou fazer o Padre Quevedo.
Isso não existe. Não tem isso, gente. Pode estar entrando no próximo signo. Gente, os signos, eles não têm isso de estar passando pro outro e ter influência de um signo no outro e ter uma mescla ali. Quem fala isso, desculpa falar, não entendeu astrologia direito, tá? Volta a estudar. Estuda os astrólogos antigos. Não é assim que funciona, tá? Infelizmente, qualquer um pode falar que é astrólogo. E você não tem como saber o quanto essa pessoa sabe. Então eu falo pra você com plena convicção dos estudos que eu fiz e da experiência que eu tenho atendendo os clientes. Não existe isso de misturar o final de um signo com o começo do outro, não. Não existe isso. Não tem influência de Áries na sua lua em peixes. Não tem isso. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like antes de sair. E se não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever.